Olá, meu nome é Sara Naran e esse é o podcast Pod Tantra. Hoje tenho a honra de receber Marco Sazak, terapeuta pesquisador da consciência com mais de 20 anos de experiência. Seja bem-vindo, Sazak. Muito obrigado, Sara. É uma honra estar aqui com você hoje. A honra é minha, né? Tô querendo te chamar faz um tempo, mas conseguimos auxiliar as nossas agendas. Fica à vontade. Muito obrigado. Aqui, o intuito é trazer realmente luz e consciência e conhecimento, né, conhecimento é tudo na vida. Verdade. Bom, você, hoje eu queria que você se apresentasse para eu poder entrar com a introdução das perguntas certinhas, para bater tudo certo. Vamos lá? Fica à vontade. Tá bom. Obrigado mais uma vez por estar aqui hoje. Meu nome é Marco Sazaki, eu sou terapeuta já há uns 16 anos, por aí. Também fui dono de clínica para tratamento de dependência química durante 12 anos. E depois disso eu fui fazer essa transição de verdade para esse meio holístico, né? Onde eu deixei de cuidar de pessoas e fui para essa área de terapias. Mas a minha vida mesmo, meus estudos, tudo começaram lá nos 14 anos de idade. Lá surgiu minha paixão por Cristo, então por isso eu vim estudar muito a palavra de Deus para entender aquela paixão que eu tinha. Com 14 anos eu já tinha lido a Bíblia 3 vezes, aí com 17 fiz teologia, depois vieram uns 3 cargos em religiões diferentes, eu fui pastor, trabalhei no espiritismo bastante tempo e tenho um cargo ativo no budismo até hoje. Mas foi na ciência que eu vim encontrar as respostas de Deus, esse é outro assunto grande já também. Depois comecei a trabalhar com Tantra, onde eu vim entender no meu corpo o que era essa energia de verdade. Mas já há uns 10 anos também eu vinha fazendo estudos sobre a Kundalini, né? Através do Lércio Fonseca, primeiramente. Depois eu caí no Tantra de verdade. Trabalhei daí 3 anos na Comuna Metamorfose, o maior centro de Tantra aqui do Brasil. E pude aprender bastante coisa lá. Você trabalhou no Metamorfose. Sim. Você não é o Sou aluno também, você formado da turma tá. 15. E depois vi trabalhar lá 3 anos. Que legal, nossa. Esse seu assunto aí de ser pastor, eu vou adorar, vou destrinchar isso daí, você me aguarde. Fica à vontade para falar sobre isso? Sim, mas eu só fui de carteirinha mesmo por causa da faculdade de teologia, que era numa escola evangélica, Mas né. você Não foi cheguei pregar bastante, ser dono de nenhuma, igreja, instituição religiosa de igreja, não. mas saía como missionário por aí? Sim, fiz bastante trabalho, né, Muito palestrei intere bastante. Eu gosto de falar palestras, né. sim, É. que bacana. Vamos destrinchar isso daí, porque é Uhum. um assunto muito legal. É que a minha galera conhece, mas eu sou filha de pastor, Ah, que legal. muitos anos na igreja, Aham. então esse estupim de mudar radicalmente, então é um assunto bem interessante para a gente conversar. Bom, vamos lá. Primeiro, para as pessoas que estão assistindo, que não entende o que é, que escuta muito, mas não entende o que é, quero que você fale o que é Kundalini e se todo mundo tem. Sim. Olha, eh, quando eu cheguei nesses estudos, eu tinha então visto, sobre a energia Kundalini através do Lércio Fonseca. Hum. Hã, Ele explicando sobre como o Tantra Yoga descobriu essa energia. Naquela época então, através do ato sexual mesmo, porque ainda não tinha meditações, nem massagem tântrica, etcétera, né, eles descobriram que contendo essa energia, através do não desperdício no segundo chakra, essa energia continuaria subindo, 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 até passar por todos os nossos meridianos e chegar no último chakra, e aqui ela estoura a supraconsciência, eles diziam. A abertura do terceiro olho, descalcificação da glândula pineal, mente crística, mente búdica, tem vários nomes que se dá a esse fenômeno. Eles falavam que queriam ser homens superiores. Não superior melhor do que ninguém, mas que tem os chakras de cima ativados. Normalmente nós só temos os chakras de baixo. O primeiro serve para sobrevivência, o segundo para procriação e o terceiro para digerir as coisas da vida. Já quando a gente ativa os chakras de cima, aqui eu começo a ter um melhor amor próprio, uma boa comunicação, uma melhor intuição e uma melhor conexão com os nossos mentores, né? Com o divino.
Então, essa foi o primeiro aprendizado que eu tive com a energia Kundalini, né. Só para finalizar aqui essa parte, então, o pessoal do Tantra Yoga, eles falavam que, diferente de uma relação comum, né, se a gente colocar num gráfico a relação comum da pessoa fora do Tantra, eh, o gráfico de tempo e potência, então a relação começa, a pessoa ela vai se excitando, se excitando, se excitando, chega aqui no ápice do orgasmo e já tem a queda na sequência, uma depressão muito rápida, né, por um pouco período. Então aqui não dá tempo de movimentar essa energia como ela precisa. Já, diferente agora, né, com excitação, 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 tira o orgasmo e continua, 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 continua. Abaixa um pouquinho essa pressão e continua, continua, continua. Então agora a gente tem um quantum e um continuum. Hum. Uma energia grande por um longo período. Aqui a gente já começa, fazer essa energia acender e a partir de 45 minutos, o corpo já começa a liberar oxitocina também, né. Diferente da dopamina que a gente encontra aqui na relação comum, a oxitocina ela vai ficar 3 dias reverberando felicidade no organismo. Eh Legal, depois eu fui pro Tantra, pro Neo-Tantra, na Comuna Metamorfose, e lá foi meu primeiro espanto quando eu vi o pessoal com meia hora de meditação, meia hora de massagem, relatando saída do corpo, viagem astral, né, tantos fenômenos que acontecia tão rapidamente, coisa que eu precisava meditar horas para fazer aquilo, né. E eu falei: "Uau, né, que energia forte". E realmente, é a energia mais forte que o corpo produz é a energia orgástica. Então, por muito tempo, para mim, a energia Kundalini, ela era só isso, né. A referência que eu tinha através do Tantra Yoga e do Neo Tantra. E em 2021, que eu comecei a canalizar esse trabalho com a ativação da Kundalini, eh, fui trazendo isso, porém, depois começaram a surgir outros professores aqui no Brasil, né. Uhum. E ao ver outros professores eu via que o método deles, o trabalho deles era totalmente diferente, porém tinha os resultados parecido com os meus alunos. As mesmas experiências que eles relatavam, ascensão da energia, estado vibratório, né, tudo as características era igual. Aí eu falei: "Ué, né, essa pessoa trabalha totalmente diferente de mim, trabalha com uma energia Kundalini canalizada aí não sei da onde, do céu, que eu nunca ouvi falar, mas é um método totalmente diferente e os resultados são o mesmo. Aí eu falei: "Deixa eu voltar a estudar essa energia". E aí caí nos estudos de novo há 1 ano e pouquinho atrás. E aí foi surpreendente, porque, a gente vai ver que a energia Kundalini nada mais é que a energia vital, descoberta em vários locais por várias filosofias, então cada local foi dado um nome diferente para a energia que está aqui dentro da gente já, né. Pessoal lá no Japão, eles do Reiki vai chamar de Ki, essa energia que o terapeuta precisa ser um vaso limpo para eles poder canalizar e passar adiante. A amiga é terapeuta reikiana, né. Uhum. Já na Índia, eles vão chamar de Ki, de Chi, lá na China, de Prana, Mesmer chama de corrente humana. São vários nome dado para uma mesma energia. E depois eu fui também me aprofundar, procurar na Bíblia para ver se tinha vestígios, e ali foi onde que revolucionou meu trabalho, né, mudou todo ele, porque, já em Gênesis 2:7 tá escrito assim: "E Deus soprou na narina do homem o sopro da vida". A palavra sopro da vida em hebraico é ruach. Ruach, por sua vez, significa sopro da vida, Espírito Santo e energia vital. Aí eu falei: "Uau, espera aí, a energia que eu tô trabalhando, que eu tô ensinando faz tempo, a Bíblia tá falando que é a mesma que o Espírito Santo de Deus, o sopro da vida, a energia vital e o Espírito Santo. Essa energia desde o princípio que Deus soprou na narina do homem, lá no princípio, né, a gente já vai encontrar e depois pela Bíblia toda tem muitos relatos da energia do Espírito Santo, com fenômenos que a gente vê nas igrejas também, que não é muito diferente de quando a pessoa está recebendo uma ativação da Kundalini, né. As catarses, os choros, os Uhum. espasmos, as liberação de traumas, couraças, é muito parecido, na verdade é a mesma coisa, né. Então, para mim Kundalini hoje, né, se amplia a energia vital. Isso.
Que assunto incrível que a gente vai entrar agora. Hum, O Lucas tá até balançando a cabeça ali, que ele tá achando incrível. Sasaki, eu vou fazer uma pergunta pra você, fora do contexto, que eu sempre faço isso, mas incrível. manda. Você tá me dizendo que na Bíblia está lá um relato sobre a Kundalini, Energia vital. ok, que é Kundalini. Uhum. Só que, por outro lado, tem vários cristãos hoje, evangélicos, que vão nas redes sociais e estão falando que Kundalini é demônio. Aham. Não que demônio seja ruim. Mas para eles que é demônio, que vai prejudicar, que a pessoa está trazendo prostituição para a vida dela, ativando um demônio. Como que você vai falar isso e como que você rebate esse assunto? É um assunto muito importante, que eu vou fazer até de corte isso. Fala, por favor. Olha, realmente, não só esse tema, mas todos os temas sofrem falsas notícias, né? Falsa informação. O Mesmer, um, que descobriu esse trabalho de energia, a partir dele veio o espiritismo e tudo, também foi chamado de charlatão, né? Que era mentira, por mais que Anton Franz Mesmer chamou o conselho de medicina, o pessoal viu que ele curava as pessoas, mesmo assim, foi chamado de charlatão por os inimigos, opositores, etc. E em relação à energia Kundalini, é triste de ver quanta desinformação, né? Que é demônio. Eu vi também, já repostei uma pastora falando, espírito de Kundalini dessa pessoa. Pessoa, quem que tá aí? Que espírito que é esse? É a Kundalini. Meu Deus. Sabe? Sim. E, né, a gente ouve muito. Mas, amiga, essa palavra, como a gente tá falando aqui de Kundalini, ligando muito à energia sexual, a energia sexual em si, ela sempre foi algo meio proibido, né? Dentro da S- religião, a igreja, eles reprime muitos atos sexuais Exato. e impediu das pessoas, né, de ter esse despertar esse conhecimento, porque hoje está um pouquinho mais esclarecido, mas existiu uma época que eu fui dessa época, que as pessoas não podiam nem se tocar, que é Uhum. pecado se masturbar, é pecado É, conhecer o seu corpo, você está trazendo um demônio para você. é. Então as pessoas, tem um caso no Tantra, como você já foi do Tantra? Essa ainda atua, não, né? Eu não trabalho diretamente. Vou lá de um assunto bem delicado, que quem é terapeuta vai entender. Tem pessoas que tem uma menina que ela se casou, todo mundo da igreja, virgem, aquela coisa bonitinha, e ela, só que ela não conseguiu ter relação sexual do marido dela. Por quê? O pênis dele fedia, Uhum, cheirava mal. uhum, Porque ele não lavava direito. Ele uhum, tomava banho, não lavava. Por quê? Aí foi pesquisar o porquê ele não podia se tocar. Porque ele se uhum, tocava, ele se excitava e ele queria se masturbar e é pecado. Então ele não lavava o órgão sexual dele direito. Então quase acabou um casamento porque ele não lavava, porque ele é pecado. Então, assim, você vê o absurdo. Não estou criticando os evangélicos, porque tem muita gente boa, mas eu estou criticando essa falta de informação mesmo que eles acabam multiplicando para os fiéis, né? uhum, E nós, o Tantra, acaba sendo muito criticado por causa disso. uhum. Então, é muito importante isso que você está falando agora, para a gente trazer essa consciência para as pessoas, né? É, Essa ligação. Então, assim, não é pecado. Na Bíblia está falando sobre isso, sobre essa ativação vital, que se nós somos o todo e nós somos um todo, então, todo é Deus, né? Então, tem essa ativação vital. Então, você confirma isso, que essa falta de conhecimento, as pessoas estão deixando de ter vamos dizer, um prazer, um despertar a mais da vida dela, é isso? sim, como você disse, esse tabu em cima da sexualidade que sempre foi colocado em cima da gente, né? Que era sujo, que não podia fazer amor antes do casamento, que era pecado, que a gente já nascia do pecado por nascer do sexo. Tudo isso criou esse monte de problema na população, né? A igreja, ela acertou em várias partes, mas errou feio nessa. Só para os amigos entender o que acontece. Desde lá do início, quando a gente era homem da caverna ainda, o ser humano ele só agia por um instinto selvagem, os Neandertal, né? E aí a gente consumia todo o alimento onde a gente estava e tinha que viajar atrás de mais alimento. Normalmente a gente ficava perto de rios, só que uma vez que a sociedade aprendeu a semear, aí começou a surgir as sociedades, veio a não tolerância àqueles comportamentos selvagens que a gente tinha. E nesse momento a Igreja Católica ela teve um papel bem importante na ajuda da construção das leis.
Mas a lei principal tinha que ser Deus acima de todas as coisas, né? Aquele Deus do Velho Testamento raivoso, vingativo, que fazia guerra, etc, né? Para que fosse obedecido às leis. Mas erraram muito feio na questão da sexualidade. Muito feio, né? Como teria sido diferente se eles tivessem falado diferente, né? A gente parte do início aí de Maria Madalena, quando eles falam que era uma prostituta, não sei do que, não sei do que. Se a gente for na verdade da história, Maria Madalena, ela foi esposa de Jesus. Eles tiveram filhos. Detalhe, Tá tiraram lá. isso da Bíblia, tá? A Bíblia que É, vocês veem hoje não é, tem isso, porque é. arrancaram o livro de Timóteo e o livro de Maria Madalena. Não, são muitos livros, amiga. Eu Sim. aconselho os amigos a ler os apócrifos e pseudos-epigrafos da Bíblia, que Onde as são pessoas acham isso? na biblioteca. Você compra, parece uma Bíblia, mas são os livros que não foram inseridos na Bíblia, que os dirigentes da época não acharam legal colocar lá. Então ali você vê toda a história, né? Porque na Bíblia comum, por exemplo, você não vai achar nada da vida de Jesus dos 14 aos 30 anos, né? O que que ele estava fazendo nesse momento da vida dele? Cadê que sumiu? E ali nos apócrifos a gente já vê juras de amor dele para Maria Madalena com 14 anos de idade. Eles já faziam juras de amor um pro outro. Ah, que lindo. É. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, tá fora do contexto, mas é rapidinho, tá? Sim. Eu hoje não acredito em um Jesus que morreu e ressuscitou. Eu acredito que ele foi um excelente profeta, até um homem à frente do tempo dele. Acho que foi um homem do futuro que foi para aquela época. Acredito sim. Porque eu acredito em sair do corpo. Eu acredito que não existe passado, presente e futuro, tudo tá acontecendo na mesma hora, você tem conhecimento disso. Mas eu não acredito que ele ressuscitou. Hum, Acredito que ele morreu, e aí o que veio após foi invenção hum, para poder iludir as pessoas e dominar. hum. Estou errada no meu pensamento? Não sei, amiga, se ele ressuscitou. Eu sei da mensagem de amor que ele veio Sim, nos ensinar, né? Ele não mandou Madre Teresa de Calcutá, ele não mandou Chico Xavier, nem ninguém para passar o que ele passou. A sim. morte de Jesus, Jean-Pierre vai dizer que é a morte mais dolorosa que existe. Hum. E não daria para mentir a história dele, a não ser que fosse um só locutor. Sim. Mas no caso a gente teve vários evangelhos falando da vida dele, né? Uhum. Então você Não acredita dá. nesse pós-morte? Eu não acredito que ele veio. O que aconteceu, eu não estava lá, não sei. Na verdade, a gente podia até estar, só que não lembra, né? Sim, Dizem que eu fui parente ou trabalhei com ele, mas a gente não lembra, né? entendi, É, entendi. Bom, muito bacana. Vamos lá. Eh, Entendemos o que é Kundalini, agora vamos entender o que é esse despertar da Kundalini. Olha que legal a nossa água. Acho que a câmera não dá para pegar. Tá cheio de bolinhas, parece um refrigerante. Isso aqui é manifestação da espiritualidade. é. Eh, a energia tá bem gostosa aqui. O que que é ativação da Kundalini? Todo mundo pode ativar? Como é que faz? Depois, no final, eu quero que você ensine uma técnica rapidinho para a pessoa poder ativar em casa, ter esse conhecimento. Vamos. Tá. Ah, o nome ativação da Kundalini, quando a gente começou a fazer isso, eu não tive professor, tá? Lá na comuna, ensinando as pessoas a massagem tântrica, nossos alunos deitados, de olho fechado, e quando eu chegava perto, o pessoal me sentia sem encostar, né? Então, no começo, a gente colocou muito esse nome, ativação da Kundalini, para esse trabalho de imposição de mãos. Uhum. De utilizar a energia Kundalini, mas sem encostar. Principalmente para pessoas que já sofreu algum certo de abuso, tem dificuldade com o Com o toque toque. físico, aí a gente consegue ter o mesmo benefício sem encostar, né? Só a distância. Então, esse nome ativação da Kundalini, no início, se deu a essa técnica. Hoje em dia já virou um monte de coisa, mas era isso. E aí, como eu falei para você, né, uma vez que a gente enxerga agora a Kundalini como energia vital, e a energia vital a gente sabe que em várias técnicas é ativado isso, a gente pode fazer de milhares de maneiras. Não precisa ser só através da imposição de mãos, mas o pessoal do rebirthing vai fazer muito bem através da respiração, a terapia vibracional faz através da exaustão muscular, o tantra através das meditações, da massagem tântrica, e várias maneiras, né? Várias maneiras diferentes de a gente ativar essa energia vital que tá aqui dentro da gente, né?
é mó barato, né? Mó barato ativar isso daqui. A amiga do Tantra sabe, né? O corpo, ele fica vivo, né? A, a medição do nosso corpo aumenta a vibração. Nosso corpo, normalmente em estado de relaxamento, vibra em 20, 40 Hz. Hertz é a quantidade de vezes que nossa célula vibra por segundo. Já quando a gente tá com sentimentos altos, com essa energia ativada, as células vibram muito rápido, né? Aí 350, 500 vezes por segundo. O corpo fica cheio de energia, Eu né? costumo dizer que, eu faço a meditação da Kundalini sozinha, e as minhas melhores ideias inclusive, o Pod Tantra, ele é um fruto. Foi depois que eu fiz uma meditação, veio o Pod Tantra, veio até foi canalizado o desenho, a imagem. Então, assim, a ativação da Kundalini, quando eu faço a minha meditação, já alinhando os meus chakras também, eu tenho as melhores ideias, Uhum, porque ativa tudo, é incrível, uhum. maravilhoso. Você hoje é o fundador do Krishi, como que é? Método despertar crítico chama agora. Isso. Qual é a diferença do seu método para outros? Olha, o meu método ele mudou o nome agora, depois que eu voltei a estudar, ele mudou o nome. Do começo chamava, ativação da Kundalini, método massagem energética. Hum. Porque não tinha ativação da Kundalini ainda, né, então eu chamava só de massagem energética, porque era bem energético aquilo que eu fazia. Aí como, foi ficando famoso o tema ativação da Kundalini, eu coloquei o nome junto. E aí depois que eu voltei a estudar e eu unifiquei a energia, né, virou método agora despertar crístico. Certo. É. Amiga, esse método ele tá, vamos dizer que numa construção, ele já, né, já tenho trabalhado com essa nova filosofia, mas o meu método também eu quero que acompanhe agora, uma devocional para os alunos, né, para a pessoa, dia após dia, ir trabalhando teu ser interior, ter esse despertar crístico também. Porque é legal aqui a gente falar um pouquinho disso, que a Kundalini sozinha em si, ou qualquer técnica terapêutica, não vai salvar nossa vida. Ela Uhum. não vai despertar a consciência sozinha, pode até abrir o canal, mas se o nosso trabalho diário, nossa energia não estiver boa, esse canal, esse portal não fica aberto muito tempo, ele fecha. Abre e fecha rapidamente. O que Uhum. mantém o portal aberto é uma identidade energética alta, né? E isso a gente só consegue trabalhando o nosso ser, através da reforma íntima, da terapia, né? Trabalhando nossos traumas. E isso sim vai fazer com que eu consiga, né, viver bem, ter uma energia alta. E quando eu fazer algum processo desse, eu conseguir me manter no espiritual por mais tempo, né? Acessar esse espiritual de maneira mais fácil. Mais rápido. É, eu respondi? Respondeu. É. Tirou a minha curiosidade. No caso, como ele é crítica, você vai usar os métodos da Ah, sétima dimensão. desculpa, você tinha perguntado também a diferença do meu método para os outros, né? Depois eu respondo. Isso, tá bom. Eu vou fazer essa já entra na Aham, resposta. Acho que vai condizir com o que eu vou perguntar. tá. Quem é ateu hoje, que não acredita em nada, né, não acredita em Jesus e tal, essas coisas, ele não vai conseguir fazer então o seu Lógico que método. consegue. O método de despertar crístico só porque eu entendo a energia como universal. Certo. Mas o meu método, a diferença do meu método para os outros, bem, o meu método ele compõe duas coisas, que é o ensinamento do mesmerismo. Hum. Mesmerismo, como a gente falou lá no começo, é a técnica de Mesmer de manipulação energética. Anton Franz Mesmer, um austríaco, ele descobriu que ele poderia canalizar a energia cósmica, transformar em energia vital, e com essa energia ele fascinava a pessoa no transe e ia trabalhar com essa pessoa, né? Mesmer magnetizava tudo que o paciente dele usava, a roupa, a comida, a água, o quarto, a cama, tudo. Depois de Mesmer veio Charcot, seu discípulo. Charcot, dono de um hospital psiquiátrico, trabalhava com o método de Mesmer a histeria nos seus pacientes, tanto que ficou conhecido como toque de Charcot, esse toque que a gente dá e a pessoa cai, até que a gente vê nas igrejas parecido, né? E depois de Charcot, seu discípulo Freud, que ficou conhecido como o pai da hipnose, fez essa nova ciência psicanálise, porém não, a hipnose, o pai dela mesmo, é o Mesmer, através dessa hipnose não verbal, através da energia. Então, meu método é uma mistura disso com Tantra,
né? Porque aqui, no meu método, eu uso a energia Kundalini na maneira que o Tantra trabalha mesmo com a energia orgástica. Meu método tá no terapeuta, a gente ativar essa energia em nós mesmos. Só de eu falar aqui já começa a subir. Nosso corpo conhece, né? Então, primeiro, né, eu preciso criar um rapport com o meu cliente, entrar em todos os campos espiritual dele. Uma vez que eu fiz isso, eu ativo a energia dentro de mim que ele sobe junto praticamente só. A mão serve para ajudá-la a subir mais rápido e passar por todos os chakras, né? Mas a técnica maior em si é isso, né? É eu ganhar todo o campo da pessoa e aí é só subir a energia dentro de mim, fazê-la caminhar pelos meios medianos até chegar aqui em cima. Inclusive, esse momento que eu subo minha energia aqui, quando eu solto ela de uma vez, me acontece quase desmaios, assim, de tanta energia que tem ali no momento, né? Hoje, nas minhas demonstrações, eu peço até para pessoas ficar perto de mim, se por acaso eu perder equilíbrio. Ah, você desmaia, não é a pessoa, você desmaia. É um momento que eu subo muito minha energia aplicando em pé. Esse é um momento que eu subo minha energia, na hora que eu tiro a mão de uma vez, ela cai também. É Entendi. loucura. E Mas aí, esse start eu ligo a energia da pessoa também. você já viu outros de outros professores? Já, Aí um eu quero pouquinho. saber qual é a diferença do seu método hoje, né, para outros. Então, esse é o meu método, né, que é uma junção Certo, de mesmerismo com tantra. certo. Porque uns eles É, juntam a hipnose, que eu já vi. sim, sim, sim. Nos Tem pessoas que usam também junto com essa hipnose não verbal, que sim, são essas técnicas do mesmerismo. Bem, são todos métodos diferentes, né? Essa pessoa que eu vi canalizando energia Kundalini do céu, né? Eles trabalham igual o Reiki, com uma mão pra cima e a outra fazendo. Eu, isso. eu não conheço, né? Porque a energia que eu aplico é uma energia minha mesmo. É uma vibração minha. A gente vibra os músculos, a nossa energia vai aumentando, fica mais notável pro outro. E aí a gente manipula lá dentro. Amiga, assim, aqui eu vou trabalhar no perispírito da pessoa, no corpo espiritual. Porque onde o corpo tá pulando, que os amigos vê nos vídeos, as pessoas pulando, recebendo ativação da Kundalini, é porque ali tem bloqueio, coraça, coraça emocional. E ali eu aperto assim, pro lado de fora, sem encostar. Mas a pessoa sente, dói, grita, chora. Né? A gente aperta, 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 eu puxo pra cima. Em 90% dos casos, as pessoas vomitam esse miasma, uma bolinha branca gelatinosa. Uhum. Parece o guspe, assim, a saliva, só que é bem gelatinoso. Quando a gente vai limpar o do chão, parece um chiclete. Uhum. A pessoa pode ter acabado de almoçar, de comer comida, que não sai comida nenhuma, só sai ela. É impressionante. E é palpável, né? É uma bolinha gelatinosa que a gente vai encontrar pelos chakras. Só para os amigos entenderem o que é a couraça emocional, a couraça é aquela armadura que a gente usava na guerra. Já a couraça emocional é um mecanismo de defesa do nosso corpo para nos proteger das inabilidades que a gente tem com a vida. Cada inabilidade nossa, ela vai encouraçar em um ponto diferente, né? Tudo que eu guardo, todo o choro, toda a palavra que eu quis falar e não falei, tudo que eu guardo para dentro atrapalha o fluxo da nossa energia passar, né? E aí Porque fica entupido nosso tudo. muita gente reprime as emoções porque homem não chora, ou engole o choro. Então isso de guardar, você vai crescendo, você vai engole o choro, que não dá tempo de chorar, e vamos embora. Só que isso vai acumulando. Uma hora a conta chega. Eu sempre falo para os meus pacientes, né, eles: "Ai, Sara, eu tô sem tempo, eu quero ir". Eu falo: "Olha, se você não tirar tempo, a vida vai te parar". Aham. Então é melhor você dar uma pausa do que a vida te parar, porque aí o buraco É, é mais embaixo. é. Então, as coraças, não é de agora, é acúmulos que você vai desde criança, vai acumulando e sempre tem, gente, por mais terapeuta que nós somos, nós temos, né, eu tenho vários, então assim, você vai acumulando, então quanto mais rápido você prestar atenção, isso aqui não tá legal, deixa eu me cuidar, mais rápido a gente fica melhor, porque eu não sei se tem outra vida, mas nessa vida aqui, a meu a minha missão de vida é me fazer feliz. Então eu faço o mais rápido possível, segue a dica. Hoje, eu quero saber, assim, hoje nós somos virou uma febre bastante sobre a Kundalini e tal, e tem vários mitos, né, Uhum.
Eu quero que você traga o que é mito e quais são as verdades hoje da Kundalini. Ah, que legal. Bem, é bastante coisa, né, mas vamos tentar pegar as principais. A gente falou um pouquinho, Que a né, Kundalini que não é demônio, Kundalini gente. não é demônio, que essa energia sexual é uma energia perigosa, né? Explicamos um pouquinho por que que a igreja vê né, fez isso com a energia. Até no espiritismo, eles vão falar bastante que não se deve mexer no segundo chakra. E eu vi um estudo uma vez que isso também é uma besteira, porque a pessoa que começou o estudo do chakra, ela teve problema com sexualidade, com homossexualidade, no caso. E aí, Mas por quê? Eu não entendi. não, não, nada a ver uma coisa com a outra, né? Só que ele estava fazendo estudo e surgiu não, né? Ele também era homossexual. E aí ligaram uma coisa com a outra, né? Então falaram que não podia mexer ali, senão dava problema na Senão o homem sexualidade. virava, vou falar um E português, senão não aí, podia mexer, senão o homem virava gay, é isso? e aí até no espiritismo, Hum. né, tem também esse tabu com o segundo chakra, né? Os espíritas também não gostam de mexer com o segundo chakra. Mas como a gente tá falando, é uma energia da vida só, energia que Deus colocou lá, não tem perigo nenhum. Bem, vamos pro lado mais importante. A energia Kundalini desperta supraconsciência, iluminação e tudo. Como a gente falou, ela vai proporcionar, sim, que desobstrua os chakras, né? Chegar aqui, que esse portal até se abre. Você trabalhando forte ali, recebendo ativação, meditando ou com massagem. Mas esse portal, a consciência nossa, não vai ficar aberta de qualquer maneira, né? Então, é um assunto que eu fico até triste de ver hoje, tanto na internet, as pessoas vendendo tantos milagres relacionados à ativação da Kundalini, ao despertar dessa Kundalini. Como se fosse só aquilo já ia resolver tudo, Não, né? gente, nem a Kundalini, nem a Ayahuasca, nem o Tantra, nem a hipnose, nada disso vai fazer a gente conseguir permanecer no estado alto de vibração. Repito que é necessário nossa evolução pessoal, reforma íntima, através da terapia, através dessa busca do conhecimento. E isso tudo vai fazer com que eu tenha bagagem para suportar as coisas que me acontecem na vida. Eu ter a serenidade, né, para não me afetar com as coisas que não é do meu ego. Uhum. Observar o ego, né, ter lapsos de consciência. E para isso é um trabalho forte. A Kundalini vai tirar tudo que estiver na frente para isso acontecer. Mas se a gente não caminhar, não adianta. Para meus alunos, eu sempre vou falar também. Beleza, a gente vai lá, né, vê que a pessoa tá com um problemão aqui na garganta, chakra, a energia não passa, fica batendo aqui, né? Mesmo que passe, eu preciso falar para a pessoa que ela precisa mudar o comportamento dela que tá gerando a couraça aqui, né? Chakra da garganta, a gente sabe que é problema ou de comunicação ou na tiroide. Então eu preciso, né, falar para o meu paciente: olha, você precisa ser mais assertivo, falar as coisas que você quer de uma maneira mais educada, mas falar, porque tudo que guarda aqui gera esse problema, né? É batata, você vê o corpo da pessoa pulando, já sabe que área da vida e que glândula tá ruim. Teve uma mocinha que eu atendi agora há pouco, que a energia não passava da garganta de jeito nenhum. A garganta sobe, né? O corpo vai trepidando, ele vai subindo onde a energia tá. A garganta da moça subia bastante assim, não saía dali, e aí na hora que terminou, eu falei pra ela, né, como que tá essa área aí? E realmente ela tinha problema de tireoide. E aí ela falou: "Ai, Marcos, né, tem problema de tireoide, quero engordar", né? É uma moça magrinha. Só que naquela semana ela engordou 3 quilos, só de a gente cutucar a Ah. tireoide dela, né? Então é normal as mulheres voltar a menstruar, os hormônios voltam a funcionar. Tem uma moça recente que eu comecei a tratar há 50 anos, voltou a menstruar depois de anos parado. Ela te Porque xingou, né? é, é bom e é ruim, né? É sinal que os hormônios estão funcionando bem. Sim, que voltar a menstruar não é muito Não é confortável. confortável, mas é a glândula funcionando bem, né? Sim. É muito legal o que você falou. Eu vou trazer acrescentar o que você fala. Nenhuma terapia por si só muda ninguém. Elas são armas que nós temos para transformar o nosso interior. Então, ela vai te ensinar. É como se fosse uma faxina. Fez uma faxina, só que você tem que mudar
a sua forma de falar, o cuidar daquela área, a sua forma de pensar, o que comer e tudo, realmente reeducar a sua vida para que aquilo comece a fazer efeito. Então, é um trabalho, é trabalhoso, não é fácil, é trabalhoso. Não é você lá pagar o terapeuta, ele faz o trabalho dele. Não, 50% é o terapeuta e 50% é a gente, é você. Então, você continuar, eu sempre gosto de falar para os meus interagentes, acoplar outras terapias. Porque Sim. trabalhar em conjunto. Então, eu tomei ayahuasca recentemente, foi incrível. Fiz uma terapia mental de 6 meses em uma É, noite. a ayahuasca é uma terapia forçada, né, Foi ela te nossa, leva foi, me trouxe resposta, porque aconteceu uma situação em dezembro e eu não tinha respostas, e eu fiquei perguntando, nem as cartas de tarô me respondiam. Quando eu tomei ayahuasca, eu não sei quantas horas eu fiquei olhando para o fogo, e veio uma terceira voz falando, me explicou tintim por tintim. Eu tive uma respostas, que foi incrível, maravilhoso, gente. Tomei ayahuasca. Mas não é só isso, é outras terapias que você vai acrescentando ali. Concorda, É, professor? concordo e, sempre falo para meus amigos do tantra também, né, não ficar só com tantra, porque a pessoa que tá com essa dor, ela tem que sair rápido dali, senão ela não consegue pensar em outras coisas na vida. E a gente nessa vai perder o cliente muito rápido, o paciente daí. Uhum, O meu protocolo de atendimento só atendo uma vez. Se eu não conseguir ajudar a pessoa de primeiro, eu já vou mandar para outros profissionais que tem o que tá faltando em ótimo. mim, porém, eu tô preparado para atender acima também. Não Uhum. só a área da sexualidade, mas a área de finanças, eu trabalho com mentoria, eu trabalho com espiritualidade, com autoconhecimento, e eu vou conseguir atender essa pessoa mais acima também, Você né. consegue, por exemplo, você faz o atendimento, você consegue dar uma f eu esqueci a palavra certa. Você dá uma mentoria para a pessoa durante o período, se ela quiser, é isso? São trabalhos à parte, mas eu faço mentorias de transição de carreira, Nossa, de várias top. É coisas. muito legal isso, muito legal. No É, caso, isso, gente, não é só para as pessoas, né, normais, mas principalmente para nós terapeutas, né. Nós, como a gente cuida dos outros, acaba acumulando tudo na gente. Aí você também tem que ter alguém que possa te ajudar, um mestre, um professor ali que te ajude a também fazer. Então, terapeutas, realmente se cuidem, porque é uma responsabilidade nossa. Quando a gente põe a mão no corpo de uma pessoa, eu acho sagrado aquilo. Que a pessoa, ela é, tá totalmente, eu que mexo com tantra também, ela tá nua, de costas pra mim, totalmente vulnerável pra alguém que ela nunca viu na vida dela. Então, querendo ou não, eu posso fazer o que eu quiser com aquela pessoa. Então, eu acho que é uma extrema responsabilidade eu estar bem para poder passar isso para a pessoa e depois continuar bem. Porque já aconteceu de eu não estar bem, atender a pessoa e aquele dinheiro foi para comprar remédio depois para mim. Então, não vale a pena, né? sim, amiga. É só uma observação que não só o terapeuta, mas todo profissional da área da saúde, o psicólogo, o psiquiatra, o médico, eles perderam a ritualística da cura. Quando a gente vai para outras filosofias, religiões, todo o processo de cura tem uma ritualística, tem um procedimento para acontecer, né. Não é assim, eu, por exemplo, quando eu vou receber benzimento da minha mãe de santo, como eu sou muito culpado, ela abria o terreiro só pra mim. Oh, que Só chique. que né, nos horários difícil, e aí mesmo que era só pra mim, ela tinha que acender todo aquele monte de vela dela, aí ela chegava toda de branco, chegava, começava a dançar, fazer a oração dela, ficava meia hora dançando e orando, pra entidade dela vir, e com 5 minutos ela me atender e me benzer e acabou. Uhum, Né, então existia toda a preparação do ambiente, a preparação do curador, eh, né, para chegar lá, fazer o trabalho seguro e tá bom. Hoje não, hoje o terapeuta ele faz um atendimento atrás do outro, de peito aberto, né, imagina, eu não sei se a amiga acredita na espiritualidade desse nível, mas você sabe quantas pessoas, obsessores cabem com cada um da gente? Cabe até 100, se torna uma legião daí. uhum. Imagina, você vai ajudar uma pessoa que tenha cheio de obsessor. Essa galera fica brava contigo, né, e vão te atacar. E aí o terapeuta desavisado vai ficar com o corpo doendo, vai ficar Fica doente. cansado, vai sugar prosperidade. Teve um dia que foi assim que acabei. Hoje eu tenho uma religião. Hoje eu sou da Quimbanda. Uhum. Por pouco tempo, tal, mas me encontrei. Assim que eu virei reikiana, nível 3 que fiz o curso,
eu fiz uma sessão normal, de tantra normal, o obsessor entrou no rapaz. Só que toda a Uhum. terapia, gente, eu fico canalizada. É impressionante. Eu fico por isso que eu não gosto de conversar. Eu gosto de ficar em silêncio, porque o corpo vai conversando comigo. Eu vou colocando. Não me pergunte como eu sei, mas eu sei. Eu vou colocando a mão na pessoa, eu sei exatamente o que ela tá passando, o que tá acontecendo, qual até as vitaminas do corpo que ela precisa. O corpo conversa comigo. E ali, já aconteceu várias coisas. Já desmaiaram na minha sessão. Já o obsessor entrou no corpo da pessoa. Um homem quase teve um infarto. Aí, tipo, então, ali eu choro depois, mas na hora eu sei exatamente o que fazer, porque eu estou canalizada. Teve um rapaz que o obsessor entrou nele. E aí eu percebi, porque eu senti o vento, senti a voz dele, o olho dele indo pra cima. Bateu um pouquinho de medo, mas eu chamei todos que pra sala espiritualmente, e eu sei exatamente, eu fiz um acordo com o obsessor dele. Eu falei: "Olha, eu não sei o que que o rapaz te fez, eu não vou te expulsar, eu só peço que o senhor, por gentileza, fique lá fora, deixa eu fazer meu É. trabalho, e Uhum. depois o senhor acerta com ele, só por favor, vai lá fora". O rapaz voltou. É uma saída educada, né. Foi, é porque eu tenho que respeitar aquele É, tem espírito, que eu não sei ser o que a assim. pessoa fez, eu não vou Uhum, expulsar ninguém, porque se uhum. expulsar, o cara pode vir pra cima de mim. Então eu fui educada, porque querendo ou não, são espíritos, por mais obsessores ou não, estão no nível a mais do que eu. Aí ele foi, saiu, o rapaz voltou, não falei nada, mas foi a terapia mais rápida que eu fiz. Faltou até R$ 50, eu nem dei, falei: "Não, deixa, paga". O rapaz foi embora, eu bloqueei, não quis atender mais. Mas é engraçado quando eu conto, mas eu acredito muito em obsessor, e Não, aí eu comecei a proteger a sala. Então antes de atendimento, eu faço as minhas proteções ali. exato. E aí é o que a gente falou, do terapeuta se especializar cada vez mais. Todo terapeuta, na minha opinião, tinha que saber apometria para lidar com o Sim. obsessor, tinha que saber hipnose para trabalhar no fundo do mente, Uhum. benzimento para poder ter as mãos de bênção, trabalhar o espiritual daquela pessoa, né. O ser humano, ele é esse ser complexo, né. Sim. A gente vai falar que a gente é biopsicossocial e espiritual. É muita área que a gente precisa entender para poder ajudar nosso cliente de verdade. Né, então vai aprender apometria, gente, né. Eu sou apometra, gente, apometria é incrível. Eu também, a gente dá formação e trabalhei muito tempo no espiritismo conversando com os espíritos, né, então Gostoso. não tem como falar que não existe, porque a gente Não tem falava, né, com como. eles. Os mortos estão aí, os mortos são incríveis, eles sempre dando eles não fazem milagres, eles dão orientação e a gente que segue o nosso caminho. Eles dão caminho, mas que caminho é a gente, né. Verdade. O Ananda Prem esteve aqui no programa, um beijo para o senhor Ananda Prem, e ele falou, eu perguntei para ele sobre os terapeutas tântricos, né, se dava para piorar, e ele disse que não dava para piorar, porque os terapeutas tântricos não quer estudar nada. Dois Então por cento deles estudam. exatamente, não quero estudar nada. Então, assim, isso que você falou exatamente é importante. Quer ser terapeuta tanto, você vai lidar não só com o corpo, você vai lidar com o corpo, com 7 corpos ali, com tudo, e até vidas passadas daquela pessoa, sem você querer ou não. Uhum. Então, é importante você estudar e fazer outros cursos para acrescentar, até para justificar os seus valores, né. Mas que seja na área de sexualidade, vai estudar mais do que a massagem, né. Vai Sim. estudar disfunção, pompoarismo, vai se aprofundar mais, que a maioria fica só na massagem mesmo, né. Uhum. Lá, quando eu trabalhava na comuna, a gente tinha grupos de 100 pessoas e eu, como tratava das fichas de anamnese, a gente via que a maioria das pessoas, 90% ia para um autoconhecimento, 10% queriam virar terapeutas. Então vamos falar que dessas 100 pessoas, a maioria gostava do que era o tantra, decidiram virar terapeutas, só que só aprenderam a fazer massagem, né. E aí, desses 100, a gente via uma média de 2% que procuravam cursos de especialização. E aí legal, iam formar bons terapeutas. Vai Uhum. aprender disfunção sexual, né, toda as áreas que pode ser aprofundada, né, mas pega um pedaço disso e se aprofunda, né. Sim. Eh, uma vez aprofundado nisso, vai conhecer o ser humano em outros âmbitos, né, como a gente tá falando, a espiritualidade, vai aprofundar no ser humano, né, que aí fica legal, a gente consegue ajudar bem. E o que dignifica nosso trabalho de terapeuta é isso, não é o quanto que eu cobro, mas é o quanto que eu ajudo o outro, e rápido, né. É isso que Deus dignifica nosso salário e nossa vida do Sim. terapeuta, O que vier, né. o Se seu eu salário é cobro consequência, 1.000 ou né. 100 Sim. ou zero, mas é o quanto que eu consigo ajudar o outro.
Exatamente. E é tão gostoso quando a pessoa volta. Óbvio que tem pessoas que vão reclamar, mas quando a pessoa volta e fala: "Nossa, sua massagem foi incrível", e é muito satisfatório ouvir isso. Falando agora de terapeutas, eu queria entrar assim, hoje, quais são as características de um terapeuta para poder trabalhar com a ativação da Kundalini, vamos falar assim? Quais as características hoje? Por exemplo, eu sou terapeuta, chego lá na sua escola, falo: "Ah, eu quero aprender a fazer a ativação da Kundalini para vender". Quais são as características? Você dá isso para todo mundo? E quais são as características que você acha que tem que ter um terapeuta? Amiga, a gente dá formação para formar terapeutas. Pode ser pessoas sem experiência nenhuma, e igual vem muitos até de outras áreas, de estética, de várias Então áreas não precisa ser diferentes. terapeuta trântrico, pode ser Não, qualquer não, na pessoa. verdade 90% do meu público é mais da área da espiritualidade. Ouviu, Lucas? Você pode ir fazer o curso dele. Não, é poucos terapeutas, 2, 3 que aparecem que são terapeutas tântricos para fazer. Sim. Eh, Bem, mas quando a gente fala de ser um terapeuta, isso não é uma escolha, sabe? É um chamado, né? Hum. Essa profissão aqui na Terra não é uma escolha, é um chamado, vamos dizer, um comprometimento kármico que a gente vem, né? Então, se você sente isso no coração, vai colocar informação para dentro. Eh, Coloca informação, 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 que quando você vai atender alguém, nossos mentores pegam aquilo e utiliza, né? Na hora lá, você vai saber o que fazer. Mesmer falava que para o processo de cura acontecer, primeiro, o terapeuta ele tinha que estar preparado, estudado, tinha que trabalhar a sua reforma íntima e tinha que ter a real intenção de cura. Do lado do paciente é a mesma coisa, tinha que ter essa intenção de ser curado, né, tá trabalhando com merecimento, né, aprendendo o que aquela doença quer mostrar, e aí o processo de cura acontece. Então, eu, por exemplo, eu tenho mais de 20 especialização, mas na hora que eu tô atendendo, eu tô orando junto. Eu tô apertando o coração aqui, eu tô pedindo: "Deus, tira, eu não te peço nada, mas tira, ajuda essa pessoa aqui", né. A gente tem que ter a intenção de cura pra a cura acontecer junto no processo, né. E aí acontece os milagres, na verdade. Milagre mesmo. É muito legal você falando isso, porque assim, eh, isso tá há muitos anos acontecendo, só que hoje nós damos nomes, né. Eh, Como a gente falou da igreja, vamos falar sobre esse assunto. Hoje tem muito, como toda religião, tem muito pilantra por aí que pagam atores pra falar que tá endemoniados ou são curados. Mas eu vim de uma época que isso acontecia. Meu pai já é falecido, mas meu pai era pastor, e a gente morou Guaratinguetá, no interior, e eu era criança, mas eu via o meu Uhum, pai colocando as mãos e curando o paralítico andando. uhum, Eu via cego enxergando. Eu vi, ninguém me contou. E não era pago os atores, era de verdade. Eu vi demônios, tá, assim, obsessores, não demônio, mas obsessores saindo. uhum. Eu vi cura de verdade. Isso já acontece há milênios, só que hoje tem nome, hoje virou, graças, né, ao universo, virou hoje terapêutico, e isso nós podemos fazer fora de uma religião. Uhum. Isso é muito incrível, mas é muito louco que tá lá. Tudo sempre esteve lá disponível pra gente, né. Amiga, e assim, eu também faço os trabalhos de cirurgia espiritual, né. Você é E, canalizado. é isso que eu ia falar também, que muita coisa eu nem estudei, eu só intuo. Muita coisa a gente precisa também acreditar nessa vozinha que fica falando aqui, né. Porque eu não sei de medicina nem de nada, mas a gente tem aí bastante casos diferentes, né. Só de pedras no rim, foi 3 casos que eu tratei. Primeira pessoa tinha uma só, a segunda tinha 12 e a última estava com 4 de um lado e 2 do outro. E some na hora. Isso A tudo dis comprovado a com distância exames, sim, tudo. sim, sim. A última com 12 ela ia operar no dia seguinte. Ela estava fazendo uma live no YouTube, terapeuta ao curador lá. E aí essa moça me achou lá, me ligou e falou: "Marcos, tô com 12 pedras no rim, eu não aguento mais, minha vida é sempre com dor". E aí, certos casos, né, eu recebo sim do meus mentor que eu consigo ajudar. E aí eu falei: "Ah, não, amiga, eu te ajudo. Me manda a sua foto, nome inteiro, data de nascimento e a foto do ambiente que você vai estar". Aqui eu utilizo de 2 técnicas, visão remota, para projetar onde que a pessoa tá, e telepatia para mandar mensagem, né.
Então eu olho a foto da pessoa, fico decorando aquele ambiente, me jogo lá dentro e fico caminhando ali uns 2, 3 minutinhos para me familiarizar e depois eu começo a tratar ela. E como eu falei, eu não tenho conhecimento, né, mas as coisas vai aparecendo na minha mente. Essa moça, quando eu comecei a me concentrar nela, eu vi só um órgão pequenininho assim, tudo preto. Aí eu fui chegando perto, chegando perto, chegando perto, entrei lá dentro daquele órgão, as paredes eram todas brancas, cheio de pontinha, e nessas pontinhas tinha umas pedrinhas que ficavam grudadas. Aí eu falava, né, eu sempre me pergunto: "Tá, e o que eu faço?". Aí me vinha: "Puxa a pedrinha". Aí eu puxava a pedrinha, conforme eu puxava a pedrinha da parede, ela já sumia. Aí eu ia puxando e ia sumindo. Aí na hora que eu tirei todas aquelas pedrinhas das paredes, eu falei: "Tá, e essa parede toda cheia de ponta aqui? Ah, mentaliza que ela tá ficando vermelhinha, saudável de novo". Aí ia mentalizando, mentalizando, ficando vermelhinho, beleza. Isso foi no domingo à noite já, umas 11 horas, meia-noite. Aí no outro dia ela foi fazer, a operação, vestiu a roupa pra operar, foi fazer a tomografia e não tinha mais nenhuma pedra. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nossa, Agora a amiga também, amiga terapeuta Janaína, tive com ela em Limeira agora dando formação esse final de semana passado e também ela me ligou com dor: "Marcos, tô com 4 pedras de um lado, 2 do outro", só que só o ligar dela, eh, acreditando que a cura ia acontecer é o passo maior pra tudo já, tudo é a né. fé, né. Ali eu já recebi o sim na hora, eu estava acabando de acordar também, então eu estava limpinho, eu falei: "Não amiga, eu consigo te atender agora, né, faz isso aqui pra mim, manda as fotos aí". Entrei no meu altar, ativei ele, fui atender ela e sumiu também, 6 pedras, sumiu, acabou, né, tem bastante casos assim. Nossa, que gostoso. E aí você fala: "Ah, Sasaki é santo, Sasaki é milagroso", não, eu não tenho nada de santo, dá dia, dá dia, dá dia. É, Eu gente, daqui a pouco vão fazer um só altar de você lá e ficar te a gente só coloca essa exposição, mas tem outro fenômeno que acontece comigo, que as pessoas me vê também em atendimentos por aí. você consegue Bicorporeidade. é Eu porque faço o inconsciente, mas aparece para uns terapeutas aí, o pessoal relata que vê eu também, de vez em quando eu vou ajudar. eu acho que tudo primeiro é a fé. É, amiga. Se você falar, paga, sei lá, R$ 5.000 pra uma terapia e você não acreditar naquilo, lembra que eu falei, é Não. 50% o terapeuta, É, 50% da aí não pessoa. adianta nada. Tudo é fé. Quando você tem fé, já é 80% dali das coisas acontecer. É. Esse método que você usa, ele é apometria também? Porque eu aprendi De isso viagem na astral? De atendimento à distância? de deslocamento espiritual, né, eu aprendi isso Não, no eu aprendi estudando mesmo. mas você coloca isso dentro da Dos meus cursos? do curso de Não. não, é algo seu. Eu só juntei as coisas que eu aprendi. Eu ensino hoje, no meu curso de desenvolvimento mediúnico, todas essas técnicas separadas. Que Eu legal. ensino a fazer viagem astral, visão remota, regressão a vidas passadas, telepatia. Meu, a gente pega um caderno assim, faz um desenho aqui, o outro faz igualzinho do outro lado. Um atrás do outro. Lembrei, você esse curso, dentro Eu, do curso de apometria que você dá, tem isso também? Não, aí é outro curso eu dou um curso que chama Benzimento e Desenvolvimento Mediúnico, Uhum. aí nele eu ensino essas técnicas Que de legal, desenvolvimento mediúnico. legal. É. Nossa, top. Gente, faça o curso dele que eu tô achando vinte e incrível. oito anos de estudo, desde os 14 que eu estudo isso. Nossa, que gostoso, né. E muitas coisas que você fala é fora dos livros, mas é canalizado, Isso é veio muito fresquinho pra legal, você. amiga, porque como eu falei, tem coisas que eu não sei o que que é. Hoje mesmo, tem coisa que eu faço que eu não sei o que que é ainda. Quando o meu cliente ele tá deitado e eu atendo em pé, né, Uhum. me aparece botões no ar pra apertar. Eu não sei o que que é aquilo, mas eu aperto só, né, eu sinto que desse lado tem bastante energia, eu vou e aperto assim, some. Aí eu vou lá e aperto outro, some. Eu não sei o que que é, mas eu só sinto que tem que fazer, Só vai fazendo. né. E outros professores também, pra gente pegar essa referência do espiritual, que não vai encontrar em livro, né, Wagner Borges, Saulo Caldeirão, Lércio Fonseca, são pessoas que trazem informação do astral que a gente não vai encontrar em livro nenhum. Coisas que eu já canalizei faz tempo, a gente vê depois de anos no livro, né. O estado vibratório que eu aprendi a causar sozinho, depois eu fui ver no livro do Marcos Pareto, o maior memerista do Brasil, que ele ensina a fazer. Só que eu nem sabia, eu já fazia por conta, né. Então segue a intuição também, né. Ouvir dessa vozinha que tem Se aqui dentro. todo mundo é um pouco de Quanto médium, quanto né. mais ouve, mais nítido fica, tem que só aprender a ouvir, Sim. dar atenção. Porque nós somos seres espirituais dentro de um corpo.
Então, nós somos ligados, só a gente aprender, parar e ouvir, todo mundo tem intuição. Sabe aquela vozinha de você tá num lugar e manda você sair, você É, fica e você viu que não era pra ficar? Isso é intuição. Então, todo mundo é médium, é espiritual, não tem nada a ver com religião. Nós somos seres espirituais dentro de um corpo, né, aqui na a Terra. espiritualidade é a nossa vida, tudo faz Bem, parte da espiritualidade. Querendo ou não, existem leis universais que regem a nossa vida e não dá pra fugir. Lei da gravidade, do retorno, do imantamento, da reciprocidade, tudo lei que rege a nossa vida, não dá pra fugir. Se eu pular desse prédio, eu vou cair. Tem a lei da gravidade. E assim é a lei do retorno e todas as outras que regem nossa vida. No budismo, a gente só vai estudar isso, as leis universais, né, que regem a vida. A gente estuda lá, treina pra praticar na vida. Só. não, a lei do budismo, eu quero trazer um Buda aqui. Eu Uhum, acho um budista, né, no caso, uhum. eu acho incrível. Qual o conselho hoje que você dá para uma pessoa que está iniciando a caminhada dela, né? Como terapeuta ou como nem como terapeuta, mas com esse despertar da consciência, porque tem gente que tem sede, nossa, minha vida não vai para frente, o que que eu faço? E qual é o conselho que você dá hoje? Estuda, né, gente? Mas É, estudar o quê e por onde começar? Por exemplo, o Lucas aqui não tem nada a ver com nossa vida. Como que ele faria? Por onde? O que começar a estudar? O ó, que eu, começar a eu ver? gosto de falar para as pessoas para começar a não acreditar em mim, né? Pega as minhas palavras, cada professor que eu citei aqui, e vai aprofundar neles. Quando eu comecei a fazer o curso Knishock, eu via ele falando de Reis, de Carl Jung e toda a galera, e eu pegava esses filósofos, esses pensadores e ia me aprofundar neles, né? Eu vejo pessoas repetindo as coisas que eu falo, tudo bem, eu sou professor, né? Uhum. Mas aprofunda no tema que você vai ter um maior conhecimento sobre aquilo, mais bagagem, né? Para você aplicar na tua vida das pessoas também. Então, por onde começar o estudo, amiga, é muito difícil, tem tanta coisa, né? Eu estudo faz 28 anos e eu vejo que ainda falta muito. Eu chego perto do Ananda, perto do Otávio, eu falo, meu Deus, eu não sei nada, né? Então é muita coisa pra gente estudar. Começa do começo, pega o livro aí, abre e vai estudar, vai conhecer o ser humano, né? Qual um livro fácil ou alguma coisa que está na internet hoje, né, que a pessoa consiga entender? Por exemplo, o meu caminhar, que quando eu saí da religião evangélica protestante, foi no início da pandemia, eu falei assim: "Eu vou conhecer Deus por outros olhares". Uhum, E o primeiro que me trouxe resposta foi o espiritismo. Então eu estudei bastante, bastante não, pouquinho, e ali foi uma porta aberta para mim, aí até onde eu estou hoje. O que que eu demorei muito para ter uma religião, desde 2000 até hoje, eu fui escolher agora, mas eu estudei bastante, tive uma escolha consciente. Hoje eu comecei por lá. Hoje, o que que você pode indicar, algo simples para a pessoa começar a estudar? olha, eu acho que o que mais acrescentou na minha vida foi onde eu encontrei Deus também. Foi na mecânica quântica com Hélio Couto. Ali foi onde que virou tudo na minha vida, né. Como eu disse pra você, desde os 14 anos que eu estudo a palavra, mas nenhuma religião, nenhuma filosofia tinha explicado como eu me sentia perante a Deus. E foi na mecânica quântica com Hélio Couto que fez sentido pra mim tudo isso, né. Então, não só a questão da espiritualidade, que a mecânica quântica é isso, é a ciência estudando a espiritualidade, mas, também, né, entender mais, do universo, como o nosso pensamento reage com as coisas, né, como eu interfiro nas coisas que estão acontecendo. Na verdade, a nossa vida, amiga, é só uma criação que eu fiz há um tempo atrás. Tudo que acontece comigo hoje foi coisas que eu mentalizei só, que eu mesmo criei, né. Então entender esse mecanismo nos protege de ficar criando coisas ruins, né. O mais importante por exemplo, eu quero cocriar o meu sonho, minha casa nova e tudo, é trabalhar com os traumas para eu não ficar mandando mais trauma para o universo, senão só volta deles, né. Enquanto eu tenho medo de não ter sucesso, de não ser merecedor, né, de não poder ter um relacionamento saudável, todos esses medo meu aqui vai ficar voltando só deles, e dentro disso os meus sonhos estão ali também, só que as coisas ruins a gente tá mandando, né. Então entender de mecânica quântica para entender como que funciona o ser humano, eu acho que ali, sabe, também é um grande passo.
É a primeira porta e mais importante, porque tudo que a gente vibra, né? É, Tudo que a gente vibra. Nossa, o Hélio Couto é incrível, gente. Assistam o Hélio Couto, que eu realmente eu assisto até hoje, passei eu mais de durmo 10 anos ouvindo. estudando ele sem parar. E ele é canalizado também, É, né? igualzinho. Ele é É muito incrível. louco, velho. É muito louco. Chega o caminho da palestra dele, chega um momento das aulas, que aí ele fala a verdade. Ele fala: olha, quem tá falando aqui não é o Hélio. Aí ele começa a dar palestra igual o rei do Egito aqui, Neton. Falando em primeira pessoa. Falando de tudo que acontecia no Egito. É muito louco. E foi através dele também que eu percebi que eu não tô sozinho. Porque eu via que nas entrevistas do Hélio, ele sempre estava diferente. Uma maneira de falar, de mexer as mãos. E naquela época eu já fazia vídeo pro YouTube, e aí eu fui ver também que meus vídeos eram sempre diferentes um do outro. Eu Uhum. falei, olha, influência diferente. Ali o meu ego caiu um pouquinho. Que eu falei, não é eu que faço. Ah, não tô sozinho. Meu Sim. ego caiu um pouquinho, mas eu entendi que eu estava sendo intuído ali. Sim, esse negócio de ego, ele é muito, muito legal a gente falar, e eu vou finalizar a nossa entrevista falando sobre isso. O ego, ele nos atrapalha muito. Quando a gente entende que nós temos que ter bagagem, que quanto mais estudo você tem, mais a espiritualidade pode usar para poder fazer o que precisa ser feito. Então, estudem. Quanto mais conteúdo você tiver, mais você pode fazer. Mas nada é só a gente. Também não vamos tirar nosso mérito, né? Nós estamos estudando. Então, assim, mas nada é só a gente. Então, o É, nosso ego, ele só serve para nada, para não, né? Não deixar de eu crescer. eu não gosto de tomar mérito pelas coisas que eu faço, porque eu sei que não é eu. Por mais que as pessoas querem elogiar, querem agradecer, mas eu sei que não é eu, né. Então eu não gosto de tomar mérito pelo meu trabalho, porque eu sei que é meus mentor que tá fazendo junto, né. E a gente é facinho de cair no ego, né? O nosso ego cresce rapidinho. Ai, sou ótima mesmo. Óbvio que nós temos que dar esse valor, mas saber que dentro do seu coração, saber que não é, né? É É, a a gente é gente. apenas um vaso. Exatamente. Sasaki, muito obrigada Eu por que você ter estado agradeço. aqui. O assunto foi maravilhoso, foi Muito incrível. E obrigado. eu não dou esse espaço, mas eu vou dar para você. Tem algum assunto, algum curso seu que você dá, que você queira trazer aqui para a gente falar só um pouquinho, rapidinho, resumido? Ah, lá no meu Instagram o pessoal vai encontrar tudo. Próximo agora tem a formação de ativação da Kundalini, 22 e 23 de agosto, na Vila Mariana, com Otávio Leal. Agora tá junto com o mestrão Otávio, tá super lindo. E todos os meus trabalhos tem lá no Instagram, pessoal, Marcos Sasaki Oficial, pode achar lá. Certo. Vai ter um evento, esse evento que você tá falando, aonde vai ser? Quando que Dia vai ser? 15 e 16 de agosto também tem um festival Os Caminhos da Alma. Esse acontece na Vila Madalena, das 10 da manhã às 9 da noite, e são 10 horas de palestra por dia. Eu vou estar lá, A gente. amiga também vai estar lá. Ali é 1 hora cada palestrante, e vários temas diferentes, né? Então, você consegue ali pegar um pouquinho de cada pessoa que vai, é muito legal, né? Muito legal mesmo. Vai estar a Nanda Prem, Otávio Leal, Gabriel Sananda, Deva Puja. Vai estar uma galera fera agora nesse festival de agosto, vai estar muito bonito. Eu vou estar lá jogando cartas, gente. Então, quiser saber, eu vou estar lá não, com a minha equipe, como eu falo. Minha mãe fica brava, fala que eu tenho minha equipe. E é muito legal para quem está. Até a pergunta que eu fiz, você trouxe a resposta. Para quem está iniciando agora na vida de terapeuta, é bom ir. Porque lá ele vai ver vários terapeutas de cada função e Uhum, você escolhe, porque às vezes você paga um curso que você viu que jogou fora o dinheiro. uhum. Então você vai escolher o que você quer ali, então é muito importante você que está iniciando. Não é É fechado só para terapeutas. baratinho. Qual o valor? Tá lá o ingresso. R$ 145 só, 2 dias. 20 palestrantes diferentes. Gente, pelo amor de Deus. É, Dinheiro nem de um final de é semana que a muito gente paga. baratinho. Então tá bom, muito obrigada. Onde Eu a que gente te agradeço, acha? amiga. Marcos Sasaki Oficial, Instagram, YouTube Marcos Sasaki. Suas considerações finais, por Ah, favor? agradeço muito, né, que o trabalho de vocês possa prosperar bastante, continuar levando informação para as pessoas que precisam, né, e sucesso. Muito obrigado. Ai, muito obrigado. A Nanda Penny falou que isso aqui é o meu chamado de vida que ele fala, que é Ai, levar informação. Então maravilhoso, eu estou né. dentro do meu, como se fala? Meu propósito de vida. Isso é muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Vocês não esqueçam de compartilhar, de clicar, de curtir, fazer isso que vocês podem aí para poder trazer mais conteúdo para a gente e eu trazer informações. Eu vou tentar trazer, como eu vou estar lá,
Então eu vou estar no meio da cúpula dos terapeutas, trazer pessoas para cá, assuntos extremamente importantes, aqui não tem religião, então é gostoso, eu vou trazer cada um de um lugar para a gente poder aprender, porque conhecimento é tudo. Um beijo para vocês e até mais. Pronto. Obrigado.